Bom, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui. Se tiver barulho, vocês me desculpem que a minha rua aqui é meio barulhenta, né? Mas vamos tentar fazer um vídeo aqui e vai surgir nos comentários durante a semana e a gente vai bolando os vídeos, né? A gente estava falando de ponto aí há uns dias, os últimos vídeos, né? Falamos de ponto para essa gasolina E30, né? E agora a gente ia falar também, vamos falar um pouco mais de ponto. Surgiu os comentários, né? Como sempre, aqueles comentários precisos, né? Do Charles Quadros, né? E do Herman também fez um comentário bem interessante. Então vamos falar um pouco mais de ponto, né? Uns pareceres de ponto. E vamos também aproveitar aqui, e também é relacionado com ponto. Teve um comentário agora na parte da manhã. Eu estou fazendo esse vídeo exatamente no dia de hoje, que vai ao ar. E um comentário do Luke Brás. Ele acabou de comentar. A gente andou conversando aí durante a semana pelo YouTube a respeito disso daqui, né? Que o carburador por tampa baixa, ele tem esse caninho aqui. Então a gente tem que pegar. De preferência tem um joguinho de broca igual esse, que é barato, não é caro. Esse aqui é acho que é da Durmer ou da Wonder, não sei, mas é um jogo de broca boa. Pegar a broquinha que ela tem a mínima aqui, ó, 1,5, né? Então essa broquinha é a ideal para pegar e atravessar esse furinho. Aqui não vai passar porque ele tem um caninho ali, né? Ele tem um caninho ali dentro ali, mas não precisa ter. Esse aqui é o ideal, ele passar e atravessar o ventre aqui para sair aqui, no caso do carburador, que não tem como é o caso desse daqui, ó, que ele não tem deixa eu acender a lanterna aqui, ó, que ele não tem o caninho ali de baixo. Então seria o caso de furar aqui. Tem uns que ele vai estar fininho assim, não tem problema, pode furar ele aqui, furar com 1,5 até ele sair lá, ou tirar isso daqui e atravessar o furinho. Aí ele perguntou como que a gente faz aqui, porque esse tipo de carburador do tampa alta, ele realmente demora para puxar o vácuo, né? Como ele usa só o vácuo de baixo, ele não tem essa ligação aqui, então ele demora um pouquinho mais para puxar o vácuo, porém quando ele vem forte, né? Então geralmente a gente tem que abrir um pouco mais a borboleta aqui, ó, para ele aparecer o furinho de vácuo ali. Deixa eu ver, tô desse lado mesmo, tô olhando do lado errado lá. Para ele aparecer o furinho de vácuo, então a borboleta fechada, ele demora um pouco mais, ó. A fresta ali é maior para abrir, para ele começar a aparecer. Já o carburador de tampa baixa, ó lá, ele já aparece mais rápido, praticamente só a borboleta que fecha ele, ó. Então, abrir um pouquinho da borboleta, ele já tá aparecendo. Então, ele é praticamente, a borboleta fecha ele, né? Então, enquanto esse daqui, ó, a gente tem que abrir aqui mais ou menos, ó, para ele começar a aparecer aqui, ó. Ali, ó, se a gente colocar uma broca ali, vai dar uma broca de 0,8 mais ou menos, para ele começar a aparecer. Esse daqui encostou, já aparece. Então ele perguntou o que a gente faz para pegar e fazer isso daqui nesse daqui. Pega a mesma broca de 1,5 e vai escariando ele, né? Para ele, como se fosse isso aqui, ó lá. Ó, vai escariando. Isso aqui, ó, é 1,5 furo, ó lá. Ele entra a broca, vai escariando ele para ele se tornar o furo de 1,5 aqui. E tomando cuidado, de preferência, soltar toda isso daqui, deixar a borboleta aqui livre da ação para ela fechar totalmente, para ela fechar totalmente no batente, tirar aquele ferro que tem aqui, deixar ele livre, porque daí você consegue ficar com a borboleta aberta, né? E escariar esse furo aqui com a broca, né? De preferência numa morsa e tal, né? Ou alguém segurando, escariar com a mão esse furo com a broca aqui, escariando ele até ele aumentar o tamanho,
a ponto de que você pegue, encoste e já saia. Eu vou procurar e vou deixar na descrição o vídeo que mostra eu fazendo isso naquele carburador do meu Fusca. Porque eu fiz esse trabalho no carburador do meu Pique S, porque eu achava que ele demorava um pouco mais para puxar o vácuo. Então eu fiz esse trabalho a ponto dele puxar um pouquinho e já abrir o vácuo. Então eu escariei ele, eu mostrei nesse vídeo. Só que como a gente posta vídeo todo domingo, às vezes ele fica perdido aí. Mas tem uma playlist lá de carburador que tem tudo isso, né? Então tem que assistir a playlist lá. Tem muita coisa legal, né? Para puxar o ponto mais rápido. Isso é bom, é bom. Hoje em dia, com essa gasolina aí, essa E30, é excelente. Por quê? Porque aí vamos entrar no comentário do Herman, que ele estava falando comigo. Depois a gente vai falar o comentário do Charles também. Mas vamos partir do comentário do Herman. Ele falou exatamente isso. Ele falou assim, eu não consigo, com 15 graus inicial, eu não consigo pegar e ter uma marcha lenta suave, a ponto de pôr um copo d'água em cima do filtro de ar, o carro manter bem suave, estável, né? Quando eu coloco 15 graus, ele dá uma chacoalhada, né? E comigo é assim também, né? Quando eu regulo ele estaticamente, aí a gente volta no comentário do... Geralmente a gente conversa e os comentários são bem parecidos, né? Volta no comentário do Luke, né? Comigo acontece isso também. Quando eu regulo com 15 estático, ele quando eu dou partida nele frio, ele puxa para 18. Se eu pegar e colocar a lâmpada de ponto, depois que ele já firmou a marcha lenta, se eu colocar a lâmpada de ponto, ele bate 18. Então, se eu coloco ele 15 estático aqui, ó, com a lâmpada de ponto, normal, a lâmpada normal, aquela que a gente liga aqui na saída do condensador e liga no positivo da bobina, para acender quando ele abrir os contatos, né, ela vai apagar a lâmpada. Se eu coloco 15, quando eu dou partida, ele vai para 18. Ele sempre puxa 2,5 aqui, ele vai para 17,5. Aí quando ele esquenta bem o motor, que eu começo a andar, ele volta para 15, né? Então no momento, até ele esquentar, depois que ele esquenta, ele vira um reloginho, mas até esquentar ele fica uma tremedeira o motor, e eu não gosto disso, né? Então eu regulo ele estaticamente nesse distribuidor. Eu preciso testar nos outros se vai ser assim também, mas nesse distribuidor que tem um pouco de folga aqui e ele vai dilatar com a temperatura e tal. Até ele comentou isso aí, será que dilata, tal, dilata todo o motor, né? Até tem uma menção numa publicação de oficina, se eu não me engano, da Variant, que se você for regular o ponto com motor quente, igual tá esse meu aqui, ó, esse meu agora ele tá não tá quente, né? Porque andei bastante com ele, mas esse motor meu refrigera bem. Ele tá com 72 graus, eu andei quase uns 20 km agora, e ele tá com 72 graus o óleo, né? Então não sei o que tem esse carro, o meu é uma incógnita nesse ponto de refrigeração do óleo. Ele refrigera muito bem e ainda está um pouco vazando aqui ainda pelo radiador de óleo. Eu vou ter que mais para frente, não estou com vontade, é que eu montei ele tão certinho, mas eu vou ter que tirar essa tampa, tirar tudo isso e trocar as borrachinhas de vedação do radiador. Estou enrolando para fazer isso, porque ele está vazando muito pouquinho. Aí o que acontece? Ele tem essa mensura nisso daí, que comenta que se for regular o ponto quente, regular ele ao invés de regular com 10, regular com 7,5, né? Justamente porque quando ele está frio, ele vai adiantar um pouco, ainda mais naquela época que a gasolina era ruim, né? Então, acontece isso no meu também. Aí eu regulo ele com 12,5. Então hoje ele tá. Até tirei, eu vou ter que fazer o segundo vídeo hoje do consumo. Vou publicar isso primeira semana que vem, eu pôr do consumo, que eu abasteci hoje. Então ele com 12,5 aqui, na lâmpada de ponto ele dá 15.
né? Quando ele está frio. Depois que ele esquenta, ele volta ele dá uma recuada, não chega bem a 12,5, ele dá uma pequena recuada aqui assim mais ou menos, ó. Então aqui seria 10, né? Aí aqui seria os 10 e aqui seria o 15. Então ele dá uma pequena recuada mais ou menos aqui assim, né? Ele chega a uns 13 aqui. Então esse carro hoje, se a gente for falar estaticamente, ele tem um avanço aqui de 27 e tem mais os 15 aqui, né? Os 12,5 aqui, então ele vai até 40 estaticamente, e quando se dá a partida ele fica com 15 aqui, né? E com 42 aqui no 41,5, 41 mais ou menos aqui no centrífugo, né? E ele tá andando bem, tá frio, né? E para essa gasolina nossa, eu acho que isso seria o essencial. A gente tem que descobrir o ponto final, né? Até aí vem o comentário do Charles, né? Do Charles Quadros. Ele falou assim: Ricardo, é o seguinte, lá atrás, o Gol, quando começou a gasolina com 20% de álcool, na década de 80, em 1980, começou em 78, né? Esses 20% de álcool. Só que ela era ruim de octanagem, né? Ela, quando começaram a pôr o álcool, ela deu um salto de octanagem, né? Ela, antes do álcool, ela tinha... Vamos falar na octanagem que está sendo usada hoje, que é a tal da RON, né? Tem a MON e tem a RON. E tem o índice antidetonante, que é a média dos dois, né? Então, até pouco tempo usava o índice antidetonante, que era 87, né? Agora começaram a usar a RON, né? Então, com a RON passou para 92, mas na realidade 92 era 87, agora ela já deu um salto para 94. Então, 94, provavelmente a MON deve estar 84, né? E se a gente tirar uma média aí, vai dar próximo de 87. 87 não, 88, por aí. De índice antidetonante, né? Aí o que acontece? Então a gente melhorou de octanagem. Então lá atrás, a gasolina era ruim de octanagem. Tinha lá 80, o manual falava para usar uma gasolina de 73 MON, daria uma média de 83, mais ou menos, RON, né? Isso era ruim. No entanto, se você pegar um manual americano onde indica 83 RON, a regulagem de ponto dele é 7,5 de inicial e não passa de 32 final, porque era uma gasolina ruim. Aí se a gente pegar aquele manual, até compartilhei com alguns aí, coloquei o site do The Samba lá, a gente pegar aquele manual, a Variant, o tipo 3 deles lá, que é a Variant, eu falava de usar uma gasolina com 91 RON. 91 RON, né? Aí a gente pegava e tinha lá o ponto dela com 7,5 também, só que tinha uma curva de avanço que era 33 aqui. Por quê? Porque a Variant, quando ela tinha uma taxa de compressão de 7,5, né? Então 7,5. O Fusquinha, que tinha que usava a 83, ela 83, 85 RON, ele tinha uma taxa de compressão no máximo 7. E a Variant já tinha 7,5, né? E você usava ela como? Usava a 91, quando se usar em 87 RON, gasolina de baixa octanagem, o ponto era regulado em 0 e avançava até 33. Quando você usava a gasolina de alta octanagem, 91 no caso, ela era regulada em 7,5 e tinha os 33 de avanço, né? Então ela ia de 7,5 com 33, ela ia para 40, pouco aí de avanço, 40 de avanço, né? Então já trabalhava com um avanço um pouco mais alto. Então, no caso nosso aqui, ele comentou isso, falou, quando entrou lá a gasolina com 20% de álcool, deu um salto na octanagem, ela passou desses 83 aí, ela passou para perto de 87, e o que aconteceu? A própria Volkswagen, principalmente no Gol, que o Gol recebia todo aquele vento que
que vinha na frente do carro ali. No entanto, o radiador de óleo no Gol praticamente inexistente, né? Ele vinha recebia todo aquele vento que vinha a ventoinha do Gol. Ela é montada para empurrar o ar para trás, né? Diferente desse, né? Que o ar desce, né? Que lá o ar forma uma centrífuga, né? E a própria Volkswagen aconselhou, falou, viu, vai lá, pega, se usar gasolina pura, que vai ter um pouco octanagem, coloca com 10 graus. E se for usar gasolina com 20% de álcool, coloca com 15 graus, né? Então, esses 15 graus na curva de avanço do Gol, juntando com o vácuo, ia para quase 52, né? E aí tirava o vácuo, né? Que era no caso do Gol era de 15, né? Tirava o vácuo, o final seria 37, né? De avanço, né? Então o Charles comentou lá, falou, escuta, se a gente tomar por base, a cada 10% de álcool, ele subia na média ali 3 graus, né? Na realidade, uma média de 2,5 graus, né? Então, 3 graus, 2,5 graus. Então, na lógica hoje, a gente teria que andar com 17,5, porque a gente tem a parte de 30% de álcool no combustível, né? Então, seria os 17,5 de avanço. Porém, aí volta na conversa do Herman lá, ele falou assim, viu, quando eu regulo o meu carro acima de 12 graus, ele amarra em alta, né? E possivelmente sim. Então a gente tem que descobrir uma curva, porque justamente o que acontece? Quando ele está na marcha lenta, a marcha lenta do carro, ela é só para sustentar o motor ligado, né? Ela alimenta o motor, né? A marcha lenta geralmente ela alimenta o motor com o mínimo de combustível possível, né? Para manter o motor ligado, né? E quando você começa a acelerar, os circuitos aí sim vai entrar. O giclê de marcha lenta, por incrível que pareça, na marcha lenta em si, quem atua é esse parafuso aqui, né? Esse parafuso que é o cadê o parafuso aqui? Esse aqui. Ele que é o parafuso que é resultante de regular a marcha lenta. Isso daqui ele está mais relacionado à progressão. Se você diminuir ou aumentar, você altera a progressão. Se você aumentar esse giclê aqui, ele vai pegar e vai aumentar toda a alimentação na progressão. Se você diminuir, ele vai dar falta na progressão do carro. Então, a marcha lenta, você tem um alto vácuo aqui no coletor, né? Só que você tem os cabeçotes, você tem o motor trabalhando em baixa rotação. Então, o motor trabalhando em baixa rotação, você tem uma velocidade pequena de arrasto, né? Que o cilindro tá subindo, não, você está indo de lado, assim, ele está indo devagar. Ele está indo ali 700 RPM, né? 1000 RPM, que seja uma marcha lenta mais alta, mas ele está indo no arrasto pequeno. Aí o que acontece? Você não precisa de muito ponto, porque você tem pouca mistura de combustível, né? Se você tem pouca mistura de combustível, você não precisa de tanto ponto para ela queimar. Então por isso que esses carros nossos balançam com o ponto em 18 graus. Eu vou colocar 18 graus inicial aqui em comando original, que daí você vê como o motor envolve tudo, né? Em comando original ele balança com 18 graus. Por quê? Porque você tem pouca mistura. Então o que acontece? A centelha sai tão antes que existe um gráfico que é mais ou menos assim. Você precisa queimar toda a mistura. Quando ela chega, você precisa atingir a pressão máxima ali, o máximo brake torque que fala. Você precisa queimar toda a mistura naquele espaço. E esse espaço ele ocorre, aqui é zero. Esse espaço ele ocorre mais ou menos aqui, ó. Quando ele está de 5 a 6 graus, depois que passa. Então, se você pegar e regular com 15, ele vai ter 15, mais que seja 5, ele vai ter 20 graus aqui para queimar
a mistura que você jogou lá para dentro da câmara. Então, se essa mistura for muito rica, se você pegar aqui, abrir o parafuso aqui, colocar um giclê aqui, vamos supor, de 70 e abrir todo o parafuso aqui da mistura, está jogando muita gasolina lá para dentro do... Tá aquele cheiro de gasolina aqui no escapamento. Aí você vir no ponto aqui, na marcha lenta, e for adiantando o ponto, você vai sentir que aquele cheiro vai diminuindo aqui. Porque você está dando tempo para a mistura ser queimada, mas isso não é o correto, tá? Mesmo que você adianta o ponto, você está jogando o combustível fora, porque seu motor não precisa daquele combustível na marcha lenta. Aí, a partir do momento em que o motor começa a acelerar, você está lá acelerando, 1.500 RPM, você já está precisando de mais avanço para compensar a velocidade que está indo a mistura aqui. Depois, se alguém interessar, eu coloco, tem uma fórmula que calcula isso daí através da velocidade da frente de chama, né, dos combustíveis, né? Uma curiosidade, a nossa gasolina, a gasolina pura, ela tem 25 metros por segundo de frente de chama, o álcool tem 35, ele é mais rápido, porém ele é mais resistente à ignição, né? Ele queima mais rápido, mas ele é mais difícil de queimar. Ele é meio, vamos falar assim, o negócio é meio confronta, né? Porque ele queima mais rápido, mas como se precisa de uma maior quantidade dele para ele exercer aquele trabalho, ele acaba queimando praticamente mais lento que a gasolina, mas porque ele precisa de uma quantidade muito grande de combustível para exercer aquele trabalho, né? Então ele acaba queimando um pouco mais lento, mas pela quantidade de combustível que estamos falando agora aqui. Então, se pegar e a 1.500, ele já precisa de avanço. E quanto de avanço ele precisa? Aí vai depender de quanto você está alimentando aqui pelo furo de progressão. Se tiver com um giclê grande aqui, ele precisa de bastante avanço, porque vai continuar cheirando. Se ele está dando excesso, você regulou ele com 15, aqui com 10, e ele marcha lenta, tá legal. Aí você entrou na progressão e ele está dando excesso, ele está amarradão o carro, e já está no limite de giclê de marcha lenta aqui. Se você diminuir ele melhorar, ele está com excesso na progressão. Se você diminuir e ele piorar, aí o problema não é nem aqui, aí o problema sim é o avanço do ponto, né? Então a gente tem mais ou menos uma tabela para isso, que seria marcha lenta geralmente 12 a 15, a 1.500 RPM mais ou menos 22, 24, né, de avanço no centrífugo, né? A gente sempre conta centrífugo, né? A 2.000 RPM mais ou menos 28, 30, de 26 a 30, né? E a 3.000 RPM, que seria o limite aqui desse distribuidor aqui, ele hoje é de 35 a 40, né? De 32 a 35 ou 35 a 40, precisava descobrir isso aí. Então aí acontece o seguinte, quando você aumenta a velocidade do carro, de 1.500, eu acelerei aqui para 3.000, aí o pistão está trabalhando rápido, ele está enchendo a câmara com eficiência, está se queimando rápido e a vazão aqui é muito alta. Aí ele precisa de bastante ponto para queimar aquela quantidade de combustível que está entrando, né? Ele está precisando de combustível, né? Vamos falar, ele tem que estar rico para potência. Até o Herman comentou, falou assim, escuta, eu tenho um Pique S desse e eu estava usando 125 com a E27, eu já estava usando 55 aqui na lenta. Aí, agora com a E30 eu senti que ele ficou um pouco fraco na progressão, eu tive que aumentar para 60 aqui. Para ele melhorar na progressão. E tive que colocar um 127 no principal para ele melhorar em alta. E ele está usando 12 de ponto, ele não está usando um ponto alto,
tá usando 12 de ponto e provavelmente ele não falou o final, mas a final dele também deve estar em volta do 40. Então não é um ponto muito alto e também não é um ponto baixo, né? Geralmente quando você adianta muito ponto, ele pede mais mistura, né? Para queimar. Se você colocar bastante ponto e colocar um giclê muito alto lá, ele vai ganhar desempenho o carro, né? Então a gente sempre começa pela mistura e vai achando o ponto. Aí ele comentou se isso é normal, tá? Minha experiência, coitado, eu não tenho experiência nenhuma, né? A gente está em instante aprendizado, né? Mas é normal, sim. Hoje em dia é normal, tem que aumentar isso aqui, porque a gente tem um excesso de álcool, né? E mais a alquitanagem também que melhorou, né? É mais a alquitanagem, tanto mais a alquitanagem do que o álcool. O álcool melhorou a alquitanagem, é junto os dois, né? Mas a gente tinha lá atrás, como eu falei, a gente tinha 73 octanas. E uma gasolina que ela numa piscada, ela estourava, ela entrava em ignição. Então você tinha que reduzir o ponto e nisso se perdia a potência com o carro, né? Acontece com a minha Montana aqui. Quando abasteço ela só com álcool, ela joga quase 7 graus a mais de ponto para compensar e o carro fica mais esperto, né? Então, aqui pela Montana dá para ter uma ideia, né? Ela em marcha lenta ela joga 7 graus em ponto e a 3.000 giros ela joga 4 graus a mais de ponto. Justamente para compensar essa mistura de álcool, esse álcool, né? E eu nunca testei 100% álcool, sempre testei com um pouco de gasolina. Sempre aqui, no máximo que eu andei foi E85 na Montana. Então no Fusca é normal. Então aí, novamente, né? Esses comentários é legal, a gente gosta que vira vídeo, a gente vai conversando sobre isso, porque a gente está descobrindo junto essa regulagem, né? Então se você tem um comando W100, um comando que ele tem mais abertura de comando, ele vai precisar de mais mistura. Se você regular as válvulas com folga zero, se regular as válvulas sem abertura nenhuma de válvula, deixar ela ali no mínimo ali, vamos supor, se regular a original, 0,10, ela precisa de uma mistura mais rica do que se ela tiver regulada com 0,2. Porque a válvula ela vai fechar antes, a de escape vai demorar mais para abrir, né? E a de admissão vai abrir mais tarde, vai fechar mais cedo. Então você vai limitar aquele trabalho da válvula em relação à mistura. E se você coloca menos mistura lá dentro, você vai precisar de menos ponto aqui. Então sempre vai estar relacionado mistura com ponto. Como a gente tem que na E30, a gente tem que pegar e tem que aumentar o giclê original desse carro. Você tem que pegar lá, aumentar de 125 lá para 132, você está jogando 13% mais mistura rica. E se o teu carro aqui, ele usava 7,5 aqui, 10 graus de ponto original na época, você tem que jogar os 13% aqui, né? Tem que jogar aqui. Principalmente em alta. Em alta você tem que jogar os 13%. Em baixa tem que ser procurado, porque daí a baixa ela vai determinar aquela situação ali de se tá a mistura muito rica, se o parafuso da mistura está muito aberto e tal. Então uma coisa legal da gente descobrir é fazer aquele teste que eu falo, né? Eu regulo ele com 10 graus aqui estático e saio andar e deixo o carro quente. Aí, geralmente, é uma coisa boa de todo fusqueiro deveria ter, uma lâmpada de ponto. Porque a lâmpada de ponto, você vem, se liga ela aqui, coloca o garfo aqui, né? Liga o neutro, liga a terra em algum lugar, aí você consegue olhar o ponto. Aí eu pego, na marcha lenta mesmo, tem que ter um vidro bem legal. Na marcha lenta ali, por volta de 800 RPM, eu pego e vou adiantando o distribuidor para lá, vou adiantando, aqui adianta, virando nesse sentido aqui. Eu vou adiantando até a hora que o carro começa a balançar. A hora que o carro começa a balançar,
eu vou voltando ele até a melhor marcha lenta que tem, aquela marcha lenta que ele acelera um pouco o carro e o carro fica estável. Aí eu regulo de novo. Aí eu olho. Geralmente, quando eu coloco a lâmpada aqui, ele fica em 15 aqui, 12,5, 15, ele não balança, né? Aí eu começo a fazer os testes. Eu desengato, tiro isso aqui fora, que não, isso aqui ele só serve na hora que você está com o pé leve. Então a gente trabalha sem isso aqui. Eu tiro isso aqui fora e aí vai ter duas etapas. Como você está com o carro parado na garagem, essa cápsula ela só começa a funcionar a 2000 RPM, por causa da abertura da borboleta que a gente comentou lá no começo do vídeo, por causa da abertura da borboleta aqui. Quando você abre aqui o suficiente para puxar essa cápsula, esse motor aqui ele já está com quase 2.200 RPM. Então até 2.200 eu tenho que regular, achar o ponto, a curva de ponto melhor, até 2.800, 2.200, eu tenho que regular ele e pensar que quando eu estou andando com o carro, a 1.500 a cápsula já puxa. Então até 2.200, se eu achar aqui, eu colocar o carro para funcionar lá, a 1.500 e for adiantando para achar o melhor ponto aqui, e eu achar aqui na polia, é o melhor ponto, a 1.500 aqui com 24, 25 graus, eu tenho que ter na cabeça que pode ser que quando eu esteja andando com esse carro, esse ponto vai ser muito alto, porque ele vai ter uma cápsula aqui funcionando. Então é melhor testar na rua. Então geralmente eu acho o melhor ponto e saio testar ele em diversas fases. Então eu coloco lá uma quarta, pego uma estrada, coloco uma quarta e seguro ele a 60 RPM. Aí eu seguro ele a 60 RPM, 60 por hora, que vai dar mais ou menos 2.000 RPM. Aí eu dou uma apertadinha no acelerador e vejo como é que é o desempenho dele. Se ele tiver bom, firme, assim tal, esse é o ponto legal para 2.000. Aí eu vou adiantando um pouquinho e vou testando. Aí eu testo essa mesma fase em 2.000 e vou testar a 80, 90, que ele já está a 3.000, já estou no limite. Que às vezes eu tenho um ponto bom em baixa, ele está rápido em baixa, só que em alta ele está amarrando. Aí eu tenho que reduzir aqui, né? Então o teste na rua tem que ser. Porque é como um comentário do pessoal aí. Eu tive que aumentar o ponto, o Herman aumentou para 13, estava usando 12, ele passou para 13, 1 grau. Né? Tem gente que tem que aumentar bastante. Tem uns que vai pedir mais mistura, tem outros que vai pedir menos mistura. Eu não estou com 100% dessa nova gasolina ainda, mas eu ainda estou usando o Giclide 50, ele está andando bem. O coletor aqui tá suando, indicando mistura rica. Tirei aqui a temperatura do motor aqui, deu 74, 76 graus aí, 70, não chegou a 78, e eu andei pra caramba, e então ele tá sendo bem alimentado, né? E o consumo também tirei hoje, não tá dos piores, um carro que anda mais na cidade e devagar. Então a gente tem que descobrir, aí a gente vai conversando, a gente vai falar muito ainda de ponto. Hoje, para quem quer uma base, eu ando com 15 regulado estaticamente aqui, né? Eu coloco com 12 estático, mas ele dá 15 na lâmpada de ponto e 40 acelerando todo sem medir o vácuo, né? Com o vácuo vai dar 50 no final. E a curva do meu carro, a curva do meu carro ele tá assim, ele tá com 15. Ele está com a 2.000 RPM, ele está com 30, né? 15, a 1.500 ele está com 22, a 2.000 RPM ele tá dando 28 mais ou menos, não chega a 30, tá quase 30, mas não chega, dá 28 mais ou menos, e a 3.000 ele tá dando os 40. Então a 3.000 está avançando bastante, então ele tá firme na estrada, ele segura 80, tranquilo, 80 nesse carro aqui está 2.500 RPM,
ele segura 80 e se eu apertar, ele vai até 90, que já dá 3.000, e se apertar, ele vai até 100. Então ele tá trabalhando certo com esses giclês. Então, inclusive eu tô com um giclê menor aqui, eu tô com 127 aqui, né? 122 aqui, aliás, estou com 122, não estou nem com 125, estou com 122 aqui no Pique S. Então a questão de ponto é essa, a gente sempre tem que pôr na cabeça o seguinte: coloquei mais mistura no motor, aumentei a mistura, aumentei giclê aqui, preciso de mais ponto. Tenho o comando maior, preciso de mais ponto. Tem o comando que as válvulas abrem, tem um cruzamento grande perto do original. Pegar um W100 tem um cruzamento grande perto do original. Enquanto um original aqui cruza 10 graus, um W100 aí cruza 20, né? Então ele tem 10 graus a mais de cruzamento. Preciso de mais alimentação na marcha lenta. Não tem, em todos. A válvula abre primeiro, vai precisar entrar mistura uma grande quantidade de combustível ali para preencher a câmara. Por isso que é um comando de desempenho, porque como ele dá mais fôlego ao motor, ganhar mais rotações, ele precisa de mais comida. É aquele negócio: cavalo corre, cavalo anda, cavalo come. Cavalo come, cavalo anda. Então precisa ser assim. Então isso tem que ter na cabeça. Se tem pouca alimentação aqui, se colocou alimentação só o suficiente para o carro, o motor está andando pobre, você não precisa de muito ponto. Se você colocar muito ponto, aí se estraga teu cabeçote, né? Então é mais ou menos assim. Eu prefiro andar com a mistura levemente rica, para preservar cabeçote, nem que eu precise colocar um pouco mais de ponto. Então, falei nesse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Tenho mais coisa para fazer nesse motor aqui. Semana que vem eu colocar o vídeo de consumo. Engraxei a suspensão dianteira, preciso colocar também. E também, na hora que sobrar um tempo, preciso trocar o óleo do freio desse carro aqui, que já deu 2 anos e eu não troquei o óleo de freio ainda. Então, preciso trocar o óleo de freio desse carro também. Então, tem mais coisas aí para o canal. E mais para frente a gente vai comentar mais sobre essas coisas. Ganhei um distribuidor tampa baixa de uma conhecida minha, da Carla. Vou testar o tampa baixa nesse carro aqui. Vou ver se eu faço um carburador tampa baixa para mim, testar ele, para a gente ver como é que é o consumo com ele também, né? E também vou testar um carburador tampa baixa aqui nesse distribuidor aqui. Comprei uma válvula dessa também no Shopee, né? Uma válvula chinesinha para testar também quanto que avança. Então tem bastante coisa aí para frente aí, né? Fusqueiro não tem paz, né? Então espero aí um ótimo domingo para vocês aí. Espero que gostem desse vídeo e até o próximo vídeo.